Hoje vivemos em tempos de conflitos, onde cada pessoa tenta ter a total razão da relação. Isso é tão normal quanto parece. Você já perdeu a calma em uma relação? Já tentou ter mais razão que o outro? Antes de continuarmos o assunto, vou te pedir algo importante. Se você chegou até aqui, significa que você está comprometido com a sua evolução pessoal. Eu tenho uma série de vídeos sobre o assunto no canal, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você entende o amor. Imagine um momento em que tudo parecia tranquilo. A conversa fluía, o olhar era leve e, de repente, algo pequeno, talvez uma frase mal interpretada, muda completamente o clima. A paz dá lugar à irritação e o que era conexão vira um campo de tensão. Você já passou por isso? Aquela sensação de que o controle escapa das mãos e, mesmo querendo manter a calma, algo dentro de você reage, fala mais alto e o resultado é arrependimento. É natural. Todos nós enfrentamos momentos assim. Mas o que separa uma mente comum de uma mente sábia é a forma como reagimos ao caos emocional. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já falavam sobre isso. Para eles, o segredo de dominar qualquer relação começava dentro de si. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E essa frase é um portal. Por quê? Se pensarmos bem, a maioria dos problemas nos relacionamentos nasce exatamente da nossa incapacidade de lidar com o que sentimos no momento em que somos provocados. Quando você se sente rejeitado, ignorado ou incompreendido, algo dentro de você grita por reação. E nessa hora, o impulso toma o lugar da razão. Mas o estoico observa. Ele não é frio, ele é consciente. Ele entende que emoção é energia e que toda energia pode ser canalizada para construir ou destruir. Dominar a calma em um relacionamento não é sobre esconder sentimentos, é sobre aprender a sentir sem se perder. E é nesse ponto que a filosofia estoica se torna um mapa. Porque o estoico não busca eliminar o amor, nem fugir da paixão, mas aprender a viver o amor com sabedoria, sem ser escravo das próprias emoções. Nos tempos modernos, manter a calma é quase um ato de resistência. Vivemos cercados por estímulos, mensagens, notificações, cobranças e comparações. A mente está sempre em alerta. As redes sociais transformaram o amor em uma vitrine e o ego em um produto. Queremos ser amados, mas temos medo de demonstrar vulnerabilidade. Queremos ser fortes, mas confundimos força com frieza. É nesse cenário que o ensinamento estoico ganha valor, porque o verdadeiro domínio não está em controlar o outro, e sim em controlar a si mesmo. Quando alguém tenta te provocar, quando o ciúme bate, ou quando o medo de perder aparece, o estoico se pergunta: o que depende de mim agora? Essa é a chave. O que depende de você? Depende de você respirar antes de responder. Depende de você escolher o tom da sua voz. Depende de você decidir se vai reagir com raiva ou com lucidez. O resto, o comportamento do outro, a interpretação dele, o humor dele, não está nas suas mãos. E quando você aceita isso, você se liberta. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo, todos os dias: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará força. Pense nisso no próximo conflito. Quando algo te incomodar, antes de responder, antes de tentar se justificar, pare, respire, olhe de fora e pergunte: estou reagindo ao que está acontecendo ou à minha interpretação do que está acontecendo? A diferença é sutil, mas profunda. Muitas vezes o problema não está na atitude do outro, e sim na história que criamos sobre ela. Criamos narrativas mentais. Ela não me respondeu porque não se importa. Ele foi frio porque perdeu o interesse. Ela mudou o tom porque está com alguém. Essas histórias alimentam emoções que, no fundo, nascem de medos antigos. Medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de perder o controle. O
O estoico aprende a observar essas histórias sem acreditar nelas. Ele vê o medo, mas não se torna o medo. Ele sente a raiva, mas não age a partir dela. E ao fazer isso, ele se torna livre dentro da relação. E essa liberdade é o que torna o amor saudável. Porque a calma não é ausência de emoção, é presença de consciência. É estar ali, por inteiro, sem ser arrastado pelos ventos da insegurança. E quanto mais você treina isso, mais o relacionamento se transforma. A outra pessoa começa a perceber algo diferente em você. Uma serenidade que atrai, uma firmeza que transmite confiança. Epicteto dizia que ninguém é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E nos relacionamentos, essa liberdade se traduz em poder emocional. Quando você é capaz de ouvir algo doloroso e não reagir imediatamente, você ganha poder. Quando você é capaz de dizer o que sente sem dramatizar, você ganha poder. Quando você é capaz de amar sem se anular, você ganha poder. Mas o poder do estoico é silencioso. Ele não precisa provar nada. Ele apenas sabe quem é. E quem sabe quem é, não se perde em tentativas de controlar o outro. Nos dias de hoje, manter a calma em um relacionamento parece quase impossível. A comunicação é rápida, as respostas são instantâneas e as emoções intensas. Mas o segredo estoico ainda funciona. A diferença é que agora precisamos aplicá-lo no meio do ruído. Imagine uma situação comum. Você manda uma mensagem e a pessoa demora a responder. A mente começa a criar 1000 cenários. Será que ela está ocupada? Será que perdeu o interesse? Será que está falando com alguém? O coração acelera, o ego se sente ameaçado e o dedo quase aperta o botão de chamar de novo. Mas o estoico, nesse momento, observa. Ele respira e lembra: o que depende de mim? A resposta do outro? Não. O que depende de mim é como lido com o silêncio. E nesse silêncio, ele encontra poder. Ele se pergunta: por que isso me incomoda tanto? O que esse incômodo está tentando me ensinar? Talvez ele perceba que não é sobre a mensagem, mas sobre a insegurança. E quando você entende isso, a calma volta. O que acontece é que a maioria das pessoas tenta mudar o outro antes de mudar a si mesmas. Querem um parceiro mais compreensivo, mas não praticam compreensão. Querem alguém mais calmo, mas reagem com irritação. Querem ser amadas, mas amam com medo. A sabedoria estoica ensina o oposto. O mundo muda quando você muda. As relações se tornam mais leves quando você aprende a não lutar contra o que não pode controlar. Quando você aceita que o outro tem o próprio ritmo, as próprias dores, os próprios limites, o amor deixa de ser um campo de batalha e vira um espaço de crescimento mútuo. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Em um relacionamento, isso significa ter clareza emocional. Saber o que você quer, o que você sente e até onde está disposto a ir. Quando você tem essa clareza, não se desespera diante das tempestades. Você entende que toda emoção é passageira e que nenhuma crise é maior do que a sua capacidade de lidar com ela. Manter a calma é um treino diário. Não é algo que acontece da noite para o dia. É como fortalecer um músculo. No começo, você vai se perder, vai reagir, vai se arrepender, vai sentir vontade de desistir. Mas a cada vez que escolhe respirar, observar e agir com consciência, algo dentro de você se fortalece. A calma se torna um hábito e o hábito se torna caráter. Até que um dia, o que antes te tirava do eixo já não te afeta mais. Você passa a enxergar as brigas com mais clareza, as diferenças com mais leveza e o amor com mais verdade. Nos tempos modernos, amar com calma é quase um ato revolucionário, porque vivemos cercados por pressa, ansiedade e superficialidade. Mas a profundidade nasce do silêncio, e a calma é o solo onde o amor verdadeiro floresce. Lembre-se, manter a calma não significa ser indiferente, significa ser sábio, significa escolher a paz
mesmo que o orgulho queira vencer. Significa entender que cada conflito é uma oportunidade de se conhecer melhor e crescer emocionalmente. Quando você estiver diante de uma discussão, lembre-se de que o tom da sua voz pode curar ou ferir. A forma como você escuta pode transformar o rumo da conversa. A paciência pode salvar o que a raiva destruiria. E aqui está a parte importante. Quando você domina essa técnica, você passa a estar preparado para perguntas como: por que você está tão calmo? Como consegue não se abalar? A resposta está dentro de você, porque você aprendeu a dominar o que realmente importa, a si mesmo. A sabedoria estoica é como uma lanterna no meio da escuridão emocional. E quanto mais você a pratica, mais percebe que a calma é uma forma de amor. Amor por si mesmo e pelo outro. Porque amar sem se perder é o maior ato de equilíbrio que existe. Agora, respire. Sinta o ar entrando e saindo. E perceba que tudo o que você precisa para dominar a relação já está em você. Está na forma como você escolhe pensar, agir e reagir.